Se você é desenvolvedor, precisa se formalizar e não faz ideia por onde começar, não sabe qual regime tributário escolher, quanto de imposto vai pagar, como emitir nota fiscal, fica aqui nesse vídeo que nós vamos explicar tudo certinho de como funciona a contabilidade para o desenvolvedor de software. E falar sobre tributação, contabilidade, a gente sabe que às vezes dá até dor de cabeça, mas escolher o regime tributário correto é muito importante para pagar o menor imposto possível. E claro, da maneira correta, sem nenhum tipo de dor de cabeça. Então, primeiramente, vamos começar entendendo quais opções você tem. A primeira delas, trabalhar com o CPF. Vale a pena ou não? Alguns desenvolvedores optam por trabalhar na pessoa física, ou seja, por meio do CPF. O problema é que, a depender do seu faturamento, você acaba pagando muito mais imposto, seja INSS ou também imposto de renda. E uma das soluções é abrir um CNPJ por meio do Simples Nacional e aproveitar de alíquotas muito mais reduzidas. Sem contar que, ao formalizar o CNPJ, você transmite mais segurança e credibilidade ao mercado, o que pode te ajudar a fechar maiores contratos e também contratos mais vantajosos. Agora que já vimos a importância de se ter um CNPJ, vamos entender a forma de pagar imposto, ou seja, o melhor regime tributário. Eu já comentei, o Simples Nacional é um dos regimes mais vantajosos para os desenvolvedores. E o porquê? Porque as alíquotas vão começar a partir de algo chamado Fator R, em torno de 6 a 9%. Claro, a depender sempre do seu faturamento. E nesse regime, o melhor de tudo, você paga diversos impostos em uma única só guia de imposto, ou seja, muito mais fácil para você. Mas e o Fator R? O que é isso? Vamos pensar assim. No Simples Nacional, ele é dividido em 5 anexos, sendo que os desenvolvedores estão lá no anexo 5. Nesse anexo, a alíquota ela começa em torno de 15,5%. Nossa, Matheus, quanta coisa! Mas com o Fator R, a gente reduz de 15,5% para 6%. De que forma? Se na sua empresa, dentro dos sócios, houver uma retirada de prolabore ou folha de pagamento que atinja 28% do que a sua empresa fatura, em troca disso, a tributação é reduzida pela Receita Federal de 15,5% para 6%. Por quê? É uma troca de favor. Você contribui mais para o INSS em troca de uma redução tributária. Os dois saem ganhando. Então vamos lá, vamos para um exemplo prático. Vamos dizer que você fatura R$10.000 por mês na sua empresa. Se a gente não aplicasse a regra do Fator R, você pagaria uma faixa de 15,5%, R$ 1.550 de imposto. Então, a gente aplicando a regra do Fator R, ela consiste no seguinte: faturou 10 mil, cerca de 28% a gente tiraria como seu prolabore, ou seja, o seu salário, R$ 2.800. A partir disso, dentro desses 2.800, incidiria 11% de INSS, daria ali em torno de uns R$308. Beleza, a partir disso, que era 15,5, vira 6% dos 10 mil, R$600. 600 da guia do DAS, mas mais 300 e pouquinhos do INSS, vamos dizer que no todo, cerca de R$900, R$950 de imposto. Em contrapartida, que se a gente não aplicar essa regra, você pagaria cerca de R$1.550. Ou seja, todo mês você tem uma economia de cerca ali de R$600, R$650. No ano, economia de R$7.000. Mas, Matheus, e o lucro presumido? Já ouvi falar que tem alguns desenvolvedores que pagam o imposto de uma forma diferente do Simples Nacional. Como que funciona? Uma alternativa ao Simples Nacional se chama lucro presumido. O lucro presumido é uma outra forma de se pagar imposto, ou seja, um outro regime tributário. Mas quando que eu devo considerar ele? Talvez em um segundo momento, onde a sua empresa já está com um faturamento maior ou também com uma margem de lucro maior também. Mas cuidado, se o seu faturamento cair, o Simples Nacional pode voltar a ser mais vantajoso que o lucro presumido. E o porquê? Porque o lucro presumido ele tem uma alíquota fixa. O Simples Nacional varia conforme o faturamento. Ou seja, o faturamento caiu, o Simples pode voltar a ser mais vantajoso para você. Agora, uma dúvida muito comum que a gente recebe aqui. Sou desenvolvedor, posso ser MEI? Infelizmente, não. E o porquê disso? Porque a Receita Federal entende que a sua atividade, o serviço de TI, é uma atividade intelectual, ou seja, atividades intelectuais não são relacionadas dentro do regime do MEI. Ou seja, tem que procurar uma outra forma de tributação, Simples Nacional, lucro presumido ou até lucro real. Então agora que você já entendeu os regimes tributários, vamos para a prática. Quais são as minhas obrigações mensais, diárias, anuais com a questão da contabilidade? Seja no Simples Nacional, no lucro presumido ou até o lucro real, obrigatoriamente, todo mês, a contabilidade tem que entregar
livro diário, livro razão, balanço patrimonial. Mas para você, a sua responsabilidade basicamente é emitir a nota fiscal do serviço que você presta, lançar as despesas de tudo que sai do caixa da sua empresa e, no final, pagar o imposto mensalmente. Então, muito mais fácil do que você imaginava. E na hora de decidir o KNAI, muita atenção. Você sempre vai ter algumas possibilidades de se encaixar. São elas: desenvolvimento de software, customizável ou não customizável, consultoria em tecnologia da informação. Então, assim, cada atividade gera ali um tipo de tributação. Muito importante que você se encaixe com a mais adequada, com a sua realidade e com o serviço que você executa. Em resumo, podemos concluir que a formalização para um desenvolvedor de software passa por algumas etapas. No final das contas, o intuito sempre é pagar o menor imposto possível. E com um contador especializado na área da tecnologia, como a Forte Mobile, você pode ter isso de uma maneira mais fácil e prática para alavancar o seu negócio.